Nosso boa tarde, RS. Bom, vamos lá. O negócio é o seguinte, você deve estar se perguntando, né? Porque você já deve ter ouvido falar e tal. E os carros que ficaram estacionados durante toda a enchente no aeroporto Salgado Filho? Eles já podem ser retirados a partir de hoje, tá? Mas a Procon está de olho nas empresas do estacionamento que ficam na região. Sabe que uma delas vai cobrar a diária pelo período que os carros ficaram no pátio? A outra não. E agora? O que é o certo e o que é o errado? Vamos acompanhar a reportagem de Vitória Fernandes. A Estapar comunicou que não vai indenizar os clientes pelos estragos do alagamento que atingiu a maior parte do aeroporto. A empresa responsável pelo estacionamento do Salgado Filho diz que os danos não poderiam ser evitados ou sequer previstos, mesmo com todas as notificações sobre a possibilidade de inundações na Grande Porto Alegre. É um contrato de depósito, né, onde os consumidores colocaram seus carros, seus veículos ali no estacionamento da empresa, né, e cabe à empresa o dever de cuidar de custódia daqueles veículos. Então, sempre quando houver alguma questão que possa impactar, danificar os carros, né, cabe à empresa previamente avisar para que os consumidores retirassem os veículos, inclusive porque desde o fim de abril, né, já havia fenômeno, já havia várias prognósticos, né, no sentido de alagamentos, chuvas intensas, enfim, o que terminou se confirmando. A empresa afirmou que não irá cobrar tarifa alguma referente ao tempo que os veículos permaneceram nos estacionamentos. A Estapar foi notificada com base no Código de Defesa do Consumidor e a orientação é de que o proprietário que não conseguir resolver a demanda diretamente com a empresa deve procurar o PROCON. Sendo identificado a infração do código, será instaurado um processo administrativo. A empresa deveria informar previamente a existência ou não de seguro aos consumidores. Essa informação se enquadra, né, no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que diz que as informações devem ser claras e ostensivas, né? Então, essa informação seria importante para os consumidores, para que eles possam ter a prévia ciência da existência ou não de seguros. Isso poderia, inclusive, influenciar a decisão dos consumidores em colocar os seus veículos no estacionamento ou não. Além da Estapar, a Ki Parking notificou os clientes que cobrará sim tarifa referente ao mês de maio dos veículos que não puderam ser retirados do pátio devido à enchente. O movimento Edmussói de Defesa do Consumidor entrou com ação civil pública contra a empresa. A gente entende isso como uma medida abusiva, né? Porque onera excessivamente os consumidores. Nesse tipo de contrato de depósito, quem escolhe a data de colocação dos seus veículos e a data de retirada dos seus veículos não é a empresa, isso é exclusivamente cabe ao consumidor. E os consumidores, como sabemos, né, estão desde o início do mês de maio impossibilitados de retirar os veículos, e a gente entende que essa cobrança, né, ou esse intento de cobrar é manifestamente abusivo. Eu sou burro. Eu sou burro, não tem problema nenhum. Eu tenho, às vezes, os meus valores cognitivos, eles ficam prejudicados. Olha só, além do PROCON, tá, a Defensoria Pública do Estado ajuizou uma ação coletiva de 10 milhões de reais contra a Estapar. O órgão entende que a decisão da empresa viola a legislação nacional e não respeita a proteção do consumidor. Agora, a Estapar tem um prazo de 10 dias para apresentar um plano de ressarcimento aos afetados. Bom, por que eu estou dizendo que eu tenho alguma dificuldade? Claro, a gente não é muito leigo, a gente é um pouco leigo nessas questões judiciais e tal. Quando tem problemas de direitos do consumidor, a gente aciona o PROCON para se informar e tudo mais. Mas eu fico pensando o seguinte, tá, vamos admitir que a empresa do estacionamento, quando começou a cair um vendaval, naquele dia avisou, manda um e-mail, uma mensagem no celular para todo mundo que tem o carro aqui, tá? Tem que tirar. Sim, o problema é que no outro dia, ninguém conseguia chegar lá para retirar os carros, porque estava tudo inundado e outra. Vocês já se perguntaram uma coisa? Eu me lembro de ter feito essa questão aqui. Muitas empresas faliram.
Não é porque não deu tempo, às vezes, de tirar as coisas. É porque, em algum momento, a polícia e as autoridades barraram o acesso das pessoas porque se tornou inseguro. Então, as pessoas dizem, mas, Ribeiro, não foi um tsunami que de uma hora para outra... Não, é óbvio, foi um dia terrível que fez isso. Nesse dia podia ter feito alguma coisa? Até poderia. Só que no momento que a água atingiu o nível, o que as autoridades fizeram? Imprudentemente. Ninguém passa. Por quê? Porque a vida é mais importante. Se tornou algo inseguro e aí ninguém pode ir lá. Então eu pergunto para você, como é que o cara que estava com o carro estacionado lá vai lá te retirar o carro se ele não pode ir lá? Eu não consigo entender. Então, assim, com todo respeito, tá? Essa é a causa mais fácil de você desconstruir na justiça. Por quê? Porque, seja por qualquer razão, e vamos dar que é a razão da natureza, né? São causas naturais, o cidadão foi proibido de cumprir o que a Constituição manda, que é o direito de ir e vir. O direito de ir e vir dele foi danado, foi danoso, foi prejudicado. Por quê? Porque, por causas naturais, isso não pode acontecer. Aí, mas é brincadeira. É como o seguinte, olha só, ô Serginho, tá vendo aí, Serginho Chira? Tu vai lá, tu estacionou o teu carro na frente do mercado público, tu entendeu? Aí, tu teve que, ao invés de voltar quando saiu do trabalho, ir atender uma questão particular urgente, tu nem foi, tu já pegou um Uber, uma coisa, e foi para outro lado da cidade. Aí no outro dia, vou lá pegar o meu carro, vou lá pagar o cartãozinho azul, deve ter ficado 24 horas. Aí, tu chega lá e tu tá multado. Tipo, peraí um pouquinho, eu não posso ir pegar o carro, e como é que eu vou ser multado? Não tem justificativa isso aí. Então, é muito comum, não tenho nenhuma dúvida, sabe, que o PROCON, né, ou os órgãos competentes, a própria Defensoria Pública, assim, Serginho, vai resolver isso aí. Não tem cabimento. E o que vai se discutir, aí sim, é a questão dos... Porque é o seguinte, senão fica muito fácil, né? Outro tem seguro, outro não tem seguro. Porque, assim, não tenho nada contra, acho que é uma coisa que hoje, infelizmente, a gente tem que ter. A gente tem que ter seguro para tudo, né? Porque o nosso país, né, é um país que é inseguro em todas as áreas. Então tem que ter seguro, tá? Eu prezo pelo seguro, tá? Só que tem o seguinte, as empresas de seguro só querem ganhar. Elas não arcam... Sempre quando tem um sinistro, alguma coisa, sempre tem uma vírgula. Olha um pouquinho. Aí, assim, não vou nem falar que por causa disso tudo, os seguros vão ficar mais caros, hein? Se preparem. Isso vai... A conta vai acabar ficando no teu bolso, tá? Porque essa conta alguém vai pagar. E sempre somos nós que pagamos. O Serginho deu o exemplo aí do carro assaltado. Se rouba o carro lá, quem é que arca com isso aí? Então não é bem assim. As empresas têm que saber que existe uma responsabilidade. Não tenho culpa se São Pedro resolveu fazer isso. Eu estou na tua casa, tu é responsável por mim, tá? Então, que se resolvam, tu entendeu? Que se resolvam, tá? Ou entrem em acordo, mas assim, ficar só jogando um no colo do outro não dá certo, tá? Ai, meu Deus, olha o aguaceiro que ficou isso aí, né? Uma coisa é certa, né? Agora as pessoas vão pensar duas vezes em deixar carro, comprar apartamento térreo. Isso aí vai ser... Uma coisa, Serginho, que eu deixo como sugestão, tá? Para futuros programas aí, que é o seguinte: há um sentimento de todos os imóveis da orla e perto da água estão se desvalorizando, viu?
E, inclusive imóveis novos, porque nós temos muitas obras, tá? Então, é um assunto que a gente pode... Por isso que eu digo que é urgente resolver isso aí em todas as áreas, sabe? Isso aí afeta o bolso de todo mundo, inclusive das grandes empresas. Ah, não é? Então temos que resolver. Eu não sei quem é eu diria, sabe, se eu me lembrasse de quem falou isso aí. Porto Alegre não pode só se reconstruir. Porto Alegre tem que mudar. Porto Alegre tem que avançar. As pessoas discutem muito o tal do muro, né? Que mais uma vez se mostrou fundamental, né? Para os candidatos em várias gestões, tá? Queriam tirar o muro. Vão modernizar e não sei o quê, é feio para a cidade. Bom, o muro foi importantíssimo. Mas talvez não tenha que ser o muro, tem que ser algo muito mais avançado. Temos que ter... nós não temos que consertar no futuro as casas de bombas. Nós temos que ter algo tecnologicamente mais moderno. Melhor colocado, né? Protegido. Não é possível. Gente, eu vou dizer para vocês, tá? Quem olha agora, quando você consegue chegar ali e ver a marca nos prédios onde a água chegou, é inadmissível o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. É inadmissível. Porto Alegre, então, é inadmissível que tenha chegado a esse ponto. É inadmissível. Como deixaram isso acontecer? E olha, tá? Ainda bem que eu sou um cara que não tem ideologia, não tem partido. A culpa é de todos que nos últimos 30, 40 anos passaram pela gestão dessa cidade ou desse estado. Nunca fizeram nada, tá? No mínimo uma manutenção. É inadmissível que tenha ocorrido. Não, assim, ó, não engulam essa história de que a natureza nos castigou. Sim, ela está nos castigando, porque o homem está destruindo tudo, né? Que o Santo Padre colocou aqui. Agora, nós temos tecnologia, nós temos conhecimento, nós temos a ciência em nosso favor e nós não fizemos bulhufas. Bolhufas! É inadmissível. Vamos lá. E o projeto